Diga comigo, mergulhados na verdade. Na última quinta-feira, à luz das palavras do Senhor Jesus, nós entendemos que a cada celebração, por exemplo, cada celebração como esta, a cada mergulho na realidade do Espírito, aí então é que mergulhamos no mundo real. O mundo real não é feito daquilo que é passageiro. O mundo real é o mundo da fé. O mundo real é constituído de coisas imutáveis, de coisas permanentes. O que se vê é transitório. O que se não vê é permanente. Hoje, como vocês viram, tivemos 3 batismos, graças a Deus, o David, a Jéssica e o Murilo, em ordem alfabética. E durante o batismo, na verdade, antes de eles descerem as águas do batismo, foi lido o texto de Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20, na Bíblia judaica. E eu peço que você ouça, porque a Bíblia judaica tenta guardar as peculiaridades da terminologia hebraica, de alguns sentidos hebraicos. Então nós vamos de novo a esse mesmo texto que foi lido antes do batismo, Mateus 28, 16 a 20, que diz assim: Então os 11 talmidim são discípulos, os 11 talmidim foram para o monte na Galileia, indicado por Yeshua, Jesus. Quando viram Jesus, quando os 11 talmidim viram Jesus, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo: Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam talmidim entre pessoas de todas as nações, imergindo-as, diga comigo, imergindo-as na realidade do Pai, do Filho e do Espírito, o Santo. O texto diz: imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Aleluia. O mesmo verso 19, portanto, vão e façam talmidim, discípulos, entre pessoas de todas as nações, imergindo-as na realidade do Pai, do Filho e do Espírito, o Santo. Esse mesmo verso 19, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observa, comparando o texto da Bíblia judaica completa com o texto da nova tradução da linguagem de hoje, o que Jesus está dizendo no verso 19. Mateus 28, verso 19, é uma declaração de Cristo acerca da realidade na qual Ele quer que cada seguidor dele viva. Cristo tem um plano para todo o seu seguidor, toda a sua seguidora, todo o seu discípulo, toda a sua discípula. E esse plano é o seguinte: Ele diz que todos, sem exceção, sejam mergulhados na realidade do Pai, na realidade do Filho, na realidade do Espírito Santo. E essa realidade, que essa vida mergulhada em Deus, seja a vida de todo seguidor de Jesus de Nazaré. Temos algum seguidor de Jesus aqui? Diante disso, importa sabermos exatamente o que se opõe a essa realidade, a realidade de viver mergulhado em Deus. E é claro, precisamos saber como é possível mergulhar nessa realidade. Precisamos perceber o que se opõe a isso. E precisamos, à luz do que o próprio Jesus vai dizer para nós, o que o restante das Escrituras vão nos apresentar, como é possível mergulharmos nessa realidade. Primeira evidência, primeiro sinal que eu quero ressaltar aqui, eu e o Espírito Santo, porque Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor deste púlpito, e Ele é o nosso grande ensinador. A primeira verdade a ressaltar é a seguinte:
Batismo. Temos aqui alguém que foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhado nas águas. Temos alguém aqui? Batismo é o símbolo universal do mergulho de todos os discípulos na realidade de Deus. Quem desce às águas batismais, quem é mergulhado nessa realidade. Por isso, de modo geral, igrejas cristãs optam pelo baptizo literal, ou seja, o mergulho em água. Porque é mesmo, no dizer de Jesus, uma realidade que precisa nos envolver por inteiro. Não é apenas nos pés, não é só nas mãos, não é nos lábios, não é apenas no peito, é todo ser. É um sepultamento, como Paulo apóstolo vai dizer. Esse mergulho, na verdade, é representado pelo batismo nas águas, desde o batismo de João Batista até os dias de hoje. Batismo nas águas é mergulho na realidade de Deus. João 1, versos 32 e 33, vão nos apresentar, esses versos vão nos apresentar essa ideia comparativa. E João testificou dizendo, João Batista, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, sobre Jesus. E eu não o conhecia. Eu não sabia claramente a realidade de quem ele era. Nota que João Batista e Jesus eram primos. Eles eram parentes. Esse não conhecia aqui não tem a ver com o sentido literal do nosso conhecer, não é o saber que existe, não. Até porque Maria, mãe do Senhor, e Isabel, mãe de João Batista, tinham vínculos, tinham relações amistosas. João Batista diz, eu não o conhecia, eu ainda não sabia plenamente a realidade de quem ele é, mas olha só, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para João Batista, quem era seu amigo, Yeshua, Jesus de Nazaré. Em cima dessa revelação, João Batista diz, meu batismo é com água, o dele é com fogo, é com o Espírito Santo e com fogo. Claro que a ideia é comparativa. O batismo com água é o batismo para a remissão de pecados, para a purificação da alma, para a confissão e perdão de pecados. O batismo de Jesus era e é para um transbordamento de poder. É maior, é mais excelente. Quantos aqui foram mergulhados nas águas batismais? Nosso batismo nas águas aponta para o chamado de todos nós. Se você está perto de alguém que foi batizado nas águas, por favor, diga para essa pessoa, nosso chamado é sermos encharcados da realidade de Deus, encharcados na verdade. Encharcados na realidade de Deus. Todos os que foram batizados em Cristo Jesus, diz Paulo, foram batizados na sua morte. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Que diremos então, diz Paulo? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem, diz Paulo, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte.
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ao sermos mergulhados, ou, como diz Paulo, batizados em Cristo, assumimos, diz Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assumimos a morte de Cristo como nossa morte. Eu me uni a Cristo na cruz pela fé. Enquanto ele morria, preste atenção, Mauro, eu me uni a Cristo, o Cristo da cruz, pela fé. Enquanto ele morria, lembrando que a cruz é um milagre fora do tempo. A cruz não está presa à nossa contagem temporal. A cruz, dentro do plano eterno de Deus, foge aos nossos conceitos de tempo e espaço. A cruz é coisa, como diz a Escritura, de antes mesmo da fundação do mundo. Ela se manifestou num dado momento, mas ela é fora do nosso tempo. Unido ao Cristo da cruz pela fé, então, enquanto ele morria, eu estava nele, com ele, dentro dele, morrendo. Mauro, fiquei sem a minha velha vida. E aguardei de Deus, junto à cruz, vida nova. E a vida que Deus me deu junto à cruz. E aqui entra de novo o fenômeno da atemporalidade. Tanto a cruz quanto a ressurreição escapam ao tempo. Ali junto à cruz, a vida que eu recebi, a vida nova que eu recebi, foi a vida do Cristo ressurreto. Ao mesmo tempo eu me uni ao Cristo da cruz e ao Cristo da ressurreição. Ao olhar para a cruz e me unir a Ele pela fé, Paulo vai desenvolver essa ideia por diversas vezes. Uni-me também ao Cristo em sua ressurreição. E estou desde então unido ao Cristo em sua glorificação. E estou, como diz Paulo, assentado com Cristo nas regiões celestiais. É uma vida não apenas livre do pecado, ainda que isso seja glorioso. É uma vida na qual o pecado não tem mesmo autoridade sobre mim. Ele é uma eventualidade, vai dizer João nas epístolas gerais. Mas, porque eu recebo a vida do glorificado, é também uma vida livre do poder da morte. Isso é o que já recebi, e a gente volta ao conceito de quinta-feira. Aquilo que já é meu em Cristo e com Cristo, porque eu estou unido ao ressurreto. Essa maravilha ainda vai se manifestar. Paulo diz, ainda não está manifesto o que havemos de ser, mas já é nosso, já está em nós, pelo Espírito de Deus. Isto é o que recebemos em Cristo pela fé, e que no tempo certo se manifestará a glória da ressurreição. Pelos textos que vimos na última quinta, tanto em Mateus capítulo 6, como na primeira carta de João, eu gostaria que você repetisse esse conceito comigo. Diga, o mundo é a realidade. Realidade aqui entre aspas, tá, querido? Porque é uma pseudo-realidade. O mundo é a realidade, diga comigo, oposta a Deus. Desde a queda, o mundo tenta se impor como coisa permanente.
como uma realidade permanente, mas ele é em duplo sentido um mundo de ilusão. Ele como um todo é ilusório, e cada um dos seus elementos, e por isso um mundo de ilusão, e cada um de seus elementos também é ilusório. Como um todo, e parte por parte, o mundo é ilusório. Agora precisamos entender o que é o conceito de mundo em Cristo e no conceito apostólico de João. Os elementos ilusórios que compõem o mundo é por natureza ilusão. O são, por serem, diga comigo, mutáveis e passageiros. Tudo que se vê está em constante mutação, e tudo que agora se vê, chegará o dia em que não poderá mais ser visto. Passará. Um dito de Heráclito de Éfeso, um pré-socrático, tido como um dos pais da filosofia, tu não podes tomar banho 2 vezes no mesmo rio, pois aquelas águas já terão passado, e também tu já não serás mais o mesmo. É impossível tomar 2 vezes o mesmo banho no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo no segundo banho, nem você. Ou seja, o mundo é mutável, constante mutação, as coisas estão se desgastando com o passar do tempo, e por isso João, em 1 João capítulo 2, vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Diga, o mundo passa. Esse é o conceito bíblico que concorda, na verdade a ciência concorda com esse conceito. Segundo a lei da termodinâmica, tudo está experimentando entropia, tudo está se degenerando para energia térmica que não pode voltar a ser matéria. O mundo passa, diz a Bíblia. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 2 verdades fundamentais, diga comigo, o mundo passa. E a segunda verdade, eu não vou pedir para você repetir porque ela é um pouquinho mais longa. Aquilo a que tu, eu, aquilo a que nós consagramos, dedicamos nossa vida, essa coisa é aquilo que de fato amamos. É possível, presta muita atenção, é possível amar a Deus e se dedicar a Ele, enquanto se usa as bênçãos que Ele dá, amém? É possível. É possível amar a Deus e se consagrar a Ele, enquanto se usa as bênçãos que Ele dá. O carro, a casa, a roupa, o emprego, bênçãos que Ele dá. Mas eu sou consagrado a Deus, Ele é o meu amor, eu sirvo a Ele, e eu pego essas coisas que Ele me dá para a honra e glória dEle, porque eu o amo. Mas também é possível amar as coisas, amar as bênçãos, amar o mundo, e se consagrar a Ele, dedicar-se a Ele, enquanto se tenta usar Deus. É possível consagrar a vida ao mundo e tentar usar Deus, assim como é possível consagrar a vida a Deus e usar as bênçãos para a glória dele. O Senhor Jesus nos indica o caminho para vencermos o mundo,
A uma só vez ele nos fala da realidade, ele define para nós o que é realidade, aquela coisa que é imutável, aquela coisa que permanece, ainda que seja invisível. E ele também nos ensina como podemos nos opor às ilusões do mundo. Eu quero olhar com vocês para Lucas capítulo 21, e por causa das nuances do texto, quantos aqui têm fome de Deus? Aleluia. Porque o Senhor quer nos trazer vida em abundância, amém, amados? Mensagem de hoje é Jesus gritando aos nossos ouvidos, cheio de graça, cheio de amor, dizendo: eu quero para você, porque eu te amo, vida em abundância. Agora nós entramos propriamente no centro da mensagem de hoje. Eu quero ler 3 versões da Bíblia para vocês. O mesmo texto, Lucas 21, de 33 a 36. Vou ler essas 3 versões com um propósito: percebermos as nuances interpretativas que o texto nos dá. Nós precisamos pegar tudo isso aí, amém? Precisamos que essas palavras, são palavras de Jesus, precisamos que essas palavras de Jesus entrem em nós e criem raiz. Precisamos muito. Diga: eu preciso da palavra de Cristo. Nova tradução da linguagem de hoje. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas... Pergunto, Jesus ia a festas? Sim. Mas não era um glutão, nem um garotão de festa em festa, churrasquinho em churrasquinho. Mas ele ia mesmo às festas. Volto à leitura. Não deixem que as festas ou as bebedeiras... Jesus bebia com os pecadores? Por que essa timidez? Jesus bebia com os pecadores? Sim, a Bíblia é clara sobre isso. Mas Jesus era um bêbado desregrado? Não. Volto à leitura então. Não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida... Jesus tinha problemas? Por exemplo, rejeição dos familiares. Jesus passou por isso? Sim. Jesus teve que enfrentar legalismo religioso, sim ou não? Sim. Uma confusão sobre os conceitos de santidade, né? Jesus bateu de frente com essas coisas. Mas Jesus era um ansioso? Não. Volto então à leitura. Não deixem que as festas, diga comigo, as festas, as bebedeiras, os problemas da vida. Agora ouça, façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia, e Jesus está falando da volta dele, que aquele dia pegue vocês de surpresa como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando. Agora olha com muito carinho, por favor, para quem está perto aí de você, se você pode fazê-lo, se sente à vontade para isso, com muito carinho, e diga: e orem sempre. Essa é a fala de Jesus. Portanto, fiquem vigiando e orem quando? Sempre. A fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Detalhe, a nova tradução da linguagem de hoje utiliza: façam vocês ficarem tão ocupados. O mesmo termo pode ser traduzido por oprimidos. A pessoa fica tão oprimida que se torna indisponível para o serviço. O detalhe é que Jesus agradava a seu Pai e nosso Pai, enquanto festejava, enquanto comia, bebia, enquanto resolvia os problemas com a direção de seu Pai e nosso Pai. Jesus fazia todas essas coisas agradando ao Pai. Segundo texto, Almeida, revista e corrigido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de, diga comigo, glutonaria
embriaguez e cuidados da vida. Vamos pegando as nuances das traduções, ok? E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Diga comigo, orando. Para que sejais havidos, tidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Última versão é a versão de Portugal chamada O Livro. Os céus e a terra virão a desaparecer, mas as minhas palavras permanecerão verdadeiras para sempre. Vigiem, para que a minha vinda súbita não vos apanhe desprevenidos, que eu não vos encontre vivendo descuidados, obcecados com o comer e viver bem, ocupados com os problemas desta vida, como todo o resto do mundo. Mantenham uma vigilância constante e orem, para que, se possível, cheguem à minha presença, de Jesus, sem ter de passar por estes horrores. Agora, precisamos voltar para os versos 25 e 26 do mesmo capítulo de Lucas 21, para entendermos a que horrores Jesus está se referindo. Versos 25 e 26, poucos versos antes então, Jesus diz: aqui na terra, as nações andarão perturbadas e perplexas com o rugir dos mares e com estranhas marés. A coragem de muitos ficará enfraquecida ao verem o destino terrível que se aproxima da terra, porque a própria estabilidade dos céus será abalada. Vocês notaram que, independente da versão bíblica que nós usarmos, no verso 36, Jesus sempre está claramente dizendo: vigiem e orem. Ele sempre está dizendo: orem. Apocalipse é um livro de símbolos. O primeiro verso do Apocalipse diz isso com todas as letras, categoricamente. Apocalipse de Jesus Cristo, a qual o Senhor notificou. Já falei aqui, mas repito. O verbo grego traduzido nas nossas Bíblias por notificou, ao pé da letra, literalmente significa falou por símbolos. Ou seja, não é linguagem literal, não deve ser interpretado literalmente, tem que ser interpretado como linguagem simbólica, que é. Por causa disto mesmo, nós vamos agora para Apocalipse 12, para entendermos uma verdade. Primeiro, que o nosso chamado de todos nós, temos algum discípulo de Jesus Cristo aqui? Amém. O chamado de todos nós é sermos mergulhados na realidade de Deus. O batismo aponta para isso. O batismo nas águas aponta para essa realidade. Submergidos em Deus. Jesus diz, inicialmente, que é necessário que nós façamos uma coisa: oremos. Enquanto vigiamos, oremos. E Jesus diz que a realidade, aquilo que não passará jamais, são as suas palavras. Ou seja, ele apresenta para nós, a uma só vez, aquelas coisas que nós precisávamos descobrir. Aquilo que é transitório, o mundo, se opõe àquilo que é permanente, que é a palavra de Cristo. E para guardarmos a palavra de Cristo, para estarmos vigiando, para estarmos atentos e não sermos seduzidos pelas ilusões do mundo, é necessário orar. Sendo assim, podemos ir para Apocalipse 12 e entendermos uma coisa: que Satanás, o nosso adversário, quer ser senhor do tempo.
não do tempo como um conceito vago, do nosso tempo. O nosso adversário quer ser senhor do nosso tempo. A partir do verso 6, o texto é simbólico e diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso corresponde a 3 anos e meio. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, ou seja, lançado de cima a baixo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E sabendo que já tem pouco tempo, ele quer ser o ladrão do tempo alheio. Porque ele não tem mais tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Há quem diga, pausa, há quem diga ser essa mulher aqui, que deu à luz o filho homem. Daqui a pouco eu vou voltar a esse conceito do filho homem. Há quem diga que isso aqui é o povo judeu. Jesus mesmo vai dizer algo diferente. E nós vamos ao texto daqui a pouco. Verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. E isso já há muito tempo, desde o Antigo Testamento, desde a profecia de Isaías, é um grande símbolo de perseverança. Vamos ver aqueles que conhecem Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão. Não é de hoje que a Bíblia diz isso. Apocalipse está fazendo referência a uma figura conhecida dos judeus. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora eu volto ao texto. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Preste atenção. No Apocalipse há 2 ideias aqui bem claramente antagônicas: o mar e o deserto. O mar é um mar de multidões. E frequentemente é desse mar de multidões que brota toda a iniquidade no Apocalipse. A besta, por exemplo, vem do mar. O dragão gosta de estar no mar. Ele é, nessa figura, o governante sobre o mar. O deserto é o refúgio. O deserto é o lugar da solidão. Mas não é uma solidão abandonada. É uma solidão em que se encontra apenas Deus. Volto à leitura do texto. E foram dadas à mulher 2 grandes asas, ou 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar. Diga comigo, seu lugar. Onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo
fora da vista da serpente. Olha lá o lugar de refúgio. Fora da vista da serpente. O verso 5 do mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 12, diz-nos quem é o filho da mulher que vai ao deserto e ali é sustentado. Quem é esse filho da mulher? Verso 5 diz: e deu à luz um filho, um varão, diga comigo, um varão. Está fraco, diga um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Alguém poderia, por favor, dizer o nome desse Senhor sobre todas as nações? Aleluia. Ideia frequentemente repetida no próprio texto do Apocalipse. E o seu filho, diz o final do verso 5, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora, preste atenção. Ninguém, senão o próprio Cristo, disse quem é a mulher. Não foi um apóstolo que identificou claramente quem é a mulher do Apocalipse 12. Poderia ter sido, inspirado pelo Espírito Santo, poderia. Mas o próprio Jesus diz categoricamente qual é a identidade dessa mulher que vai fugir para o deserto, escapando do dragão, que terá sobre os seus pés a lua, e sobre sua cabeça 12 estrelas. Marcos capítulo 3, versos 31 a 35, Jesus a identifica. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, diga qualquer, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é, definição de Cristo, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Essa é a definição de Jesus para Apocalipse capítulo 12. No dizer do próprio Cristo, a igreja é o colo, é o lugar no qual ele se aconchega. Isso é coisa de mãe. É de pai também, né, pai? Eu achei bonito aqui os meninos, nada contra as mães. Meu Deus, estou aqui com minha mulher que me deu lindos 4 filhos. É certo que eu queria mais 8, mas ela não aceitou, né, para que todos me chamassem de pai Jacó, mas ela rejeitou minha proposta. Eu achei bonito virem aqui chamados pelos batizandos mirins, os papais. Papai também dá colinho, mas mãe nutre até com o próprio corpo. É uma ligação muito profunda desde o início da existência, aquela coisinha se nutrindo do corpo da mãe. Não que o nosso DNA, nosso de pais, não esteja lá no bebê, evidentemente que está. Vocês mães não vão sair daqui com o rei na barriga. Mas é fato que há uma singularidade na maternidade. E por conta disso mesmo, Jesus vai dizer: olha, eu me aconchego na igreja. A igreja é minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Amém? Agora veja só, eu quero ir para o final da mensagem. O dragão odeia a igreja, mas odeia com todas as forças. Ele a odeia e ele se posiciona contra ela para combatê-la durante todo o livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro
encorajando os salvos a perseverarem na fé, porque no final a derrota é do dragão, a vitória é da igreja. O dragão sabe ter pouco tempo, o dragão quer roubar o tempo, ele rege um mar de multidões, mas a igreja, para escapar dele e escapando dele, é sustentada no deserto. A igreja é sustentada na sua solidão com Deus. A pergunta óbvia é: o que sustenta alguém no deserto? A gente tem que perguntar isso. O texto diz que a igreja, a mulher, é sustentada por 3 anos e meio no deserto. Presta atenção. Depois que Jesus volta do deserto, na sua tentação, e entra lá em Nazaré, numa sinagoga, começa a ensinar, ele diz uma coisa. Quando os homens da sua terra começam a rejeitá-lo, ele diz: Elias clamou a Deus, e por 3 anos e meio houve secura em Israel, e só uma mulher experimentou um milagre de Deus. Lá, Elias é uma figura, 3 anos e meio, sustentado por Deus em meio à seca, do que Deus quer fazer com a igreja que tem a unção de Elias, ou seja, é porta-voz de Deus na terra. A pergunta é: o que a sustenta? O que sustentou Elias? O que sustentou Jesus, porque Jesus ficou 40 dias no deserto? Se a igreja vive como o seu Senhor e seu, aspas, filho, aquele que nela se aconchega, que é o próprio Cristo, que também a chama de irmã, seu filho, irmão, se ela o imita, se ela corresponde a ele, se ela é uma continuação, se ela cumpre aquilo que foi a obra dele na terra, se ela faz aquilo que é a vontade dele na terra, é óbvio que ela come da mesma comida que ele, que no deserto ela se nutre do mesmo que o nutriu. A palavra que se ouve em meio à oração. É isso que é. Então, diga: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas, aleluia, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que vai nutrir a mulher no deserto. A igreja estará lá no seu lugar, no lugar de solidão, forte, forte. Um discípulo muito amado, ele está aqui. Nós oramos juntos. Eu contei para ele que depois de tentar orar por uma área da vida dele, numa direção, o Espírito Santo me impediu, e eu não consegui orar. E só nesta semana o Senhor me liberou para orar naquela direção. E curiosamente ele também, esse discípulo amado, também está orando na mesma direção. Agora estamos juntos orando nessa nova direção. O que eu quero dizer é o seguinte: o Espírito Santo quer conduzir-nos em oração e conduzir a nossa oração. Se Satanás quer roubar nosso tempo em oração, ou nosso tempo de oração, se é no tempo de oração, de jejum, que nós vamos estar crescendo em audição da palavra de Deus, que nós seremos fortalecidos,
É verdade que nesses momentos preciosos, o Espírito Santo quer nos ensinar a orar e nos impulsionar a orarmos por coisas que por nós mesmos nós não oraríamos. O Espírito Santo é o Senhor da oração. Amém? É claro que para que Ele seja o Senhor da oração é necessário que haja oração. Ele não será Senhor de coisa alguma, ou de coisa nenhuma. Ele não será Senhor de nada. É necessário que oremos. Atos é o registro de homens e mulheres, e eu quero encerrar com essa história. Atos é o registro de homens e mulheres que oravam. Oravam. Os milagres acompanhavam a igreja em Atos, porque a igreja fazia o quê? Orava. Homens e mulheres, buscando a face de Deus, moviam o braço do Senhor. No cenáculo, no local da última ceia, na prisão, em alguma casa, escondendo-se das autoridades, eles oravam. Oravam de manhã, oravam às vezes a noite inteira, oravam na praia, oravam nos terraços das casas, nos eirados, oravam no templo, oravam no deserto, iam para a beira de rio para orar, passavam horas, passavam dias trancados com Deus. O cristianismo nasce forte porque nasce orando. A igreja é cheia da glória de Deus porque ela ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora mais. Ananias foi o homem que viveu dessa esfera de poder. Era um homem dado à oração. Atos capítulo 9. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Presta atenção, não era pastor, não era apóstolo, não era evangelista, não era nada disso. Ele era um discípulo. Ele era um seguidor de Jesus de Nazaré, só isso. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias! Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, continua o Senhor dizendo a Ananias, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha as instruções pormenorizadas de Deus para esse homem. Primeira, diga comigo, vai. O Senhor diz para ele, o nome da rua é Rua Direita. Então diga comigo, vai. Nome da rua. O Senhor diz qual era a casa. Pergunta na casa de Judas. Olha só. Então o Senhor diz, vai. O Senhor dá o nome da rua. O Senhor diz qual é a casa. O Senhor dá o nome do dono da casa. Pergunta em casa de Judas. Por um homem de Tarso chamado Saulo. O Senhor vai dizer até o nome do homem de quem ou sobre quem Ananias deveria orar. Depois Deus diz, Ele sabe que você está vindo. Ele sabe até o seu nome. Ele sabe o que você fará quando entrar na casa. Eu disse tudo para ele. Aí a gente pergunta por que o Senhor contou tudo isso para Paulo. Olha só, Paulo era novinho na fé. Paulo tinha acabado de cair da montaria. Você olha para o texto e diz, Paulo já tinha uns 500 mil anos, já era um Matusalém da fé. Não era não. Paulo era novo convertido, estava fazia 3 dias cego, orando, conversando com Deus. Durante 3 dias Saulo jejuou e orou.
Deus pôde se revelar porque encontrou um homem orando. Durante 3 dias, Saulo está orando, dizendo algo como: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não é a simples oração de quem diz: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Aliás, em Isaías capítulo 6, é Deus quem olha para o ambiente ali e diz: o que vão fazer por mim? Existe um outro lado da moeda. É claro que por vezes na oração a gente vai contar para Deus aquilo que a gente precisa que Ele faça por nós, mas também é verdade que na oração por vezes nós vamos olhar para Ele e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça por Ti? A visão que Paulo teve sobre Jesus o consumiu, de modo que ele deixou ali mesmo tudo o que era precioso para ele, e se tornou servo de Cristo. E o Senhor pôde dizer para ele: estou enviando Ananias para que você torne a ver. Em Atos 9, no final da revelação a Paulo, no caminho, o Senhor diz: agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Sabe o que Deus estava dizendo para Saulo? Vai orar. Fica lá. Eu não vou te usar para fazer um rebuliço no mundo agora. Não é isso. Não, nem por força, nem por violência, nem pelo braço humano. Quantos aqui querem ser poderosamente usados pelo Senhor? A palavra de Deus para Paulo é: vai lá na cidade. E vai ser dito para você o que você deve fazer. É hora de você fazer muitas coisas, não. Agora é hora de você parar para ouvir. E Deus mesmo fala comigo. Vai buscar minha face. Vai aprender a esperar em mim, Paulo. Não veio para ele visão por 3 dias. Não veio para ele instrução especial alguma por 3 dias. 3 dias de oração. Mas depois de parar para orar, uma revelação poderosa. Depois de 3 dias, Deus falou com Paulo. De religioso, ele passou a ser amigo de Deus. Aleluia! É isso que Deus tem para nós. Mergulharmos nessa realidade. Eu vou parar aqui. Não cheguei ao final da mensagem. Mergulharmos nessa realidade de buscarmos sua face, de nos entregarmos à oração, de nos consagrarmos à oração, de orarmos e orarmos e orarmos. De orarmos de dia, de orarmos de tarde, de orarmos à noite, de orarmos em casa, orarmos no trabalho, orarmos ao entrarmos, orarmos ao sairmos. Orarmos no monte, orarmos no templo, orarmos no banheiro lá do trabalho, orarmos em casa. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, lá no Rio de Janeiro, uma colega minha, Ana Maria, dizia: Mauro, vamos lá para o 14º andar orar. Era um deserto, 14º. Ninguém ia para lá. Aquele andar estava entregue às moscas. Vamos lá orar, Mauro. Eu disse: vamos, Ana. Ela tinha idade para ser minha mãe. Vamos orar. Tínhamos 15 minutos de lanche. Eram 15 minutos de glória. Fome. Era um garoto, estava com meus 18 anos. Fome, fome, fome. 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 Há pessoas que dizem: eu preciso voltar ao primeiro amor. Volte agora. Volte agora ao primeiro amor. Volte, hoje é o dia de voltar. Voltou? Voltei. Há pessoas que dizem: pastor, eu não consigo, o celular me prende. Faz um favor para a humanidade. Já inventaram uma coisa chamada marreta. Já inventaram isso? Dá uma marreta.
cacetada bem dada, mas não permita que o teu tempo seja roubado. Não deixa o teu tempo ser roubado. Não deixa o teu tempo ser roubado. O teu tempo é precioso. O teu chamado é chamado para mergulhar na presença de Deus. Isso não acontece sem oração, e muita oração. Ah, pastor, vou orar aqui uns 10 minutos. Irmão, quanto tempo você para ouvindo os homens? Quanto tempo você vai parar para ouvir Deus? Pastor, eu não consigo, o sono vem, e a nossa vida é muito corrida, eu sei disso. Então faz o seguinte, vai para o quintal da sua casa, vai orar andando. Senhor, toma a minha vida, usa a minha vida, o que o Senhor quer de mim. No mundo tão miserável como nós, tão carente da tua presença, Senhor, usa a minha vida. Jovens aí suicidando, não sei quantos souberam, menina de 13 anos se matando, meu Deus. Quando eu vi isso, eu disse, não é possível. Meu Deus, 13 aninhos, você soube disso, meu bem? Aconteceu aqui recentemente. 13 anos se matou. Não, 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 não. Não, Senhor, não. Queremos que os perdidos encontrem salvação, que os oprimidos encontrem libertação, que os deprimidos encontrem cura, encontrem prazer de viver em Cristo Jesus, que os doentes sejam sarados. Aliás, vamos cantar essa canção daqui a pouquinho. Os enfermos são curados. Pode preparar, Michel Louvor já pode vir para cá. Oração, meu irmão, se você está aí dizendo, meu Deus, essa mensagem não é para mim, é para você, a não ser que você não tenha sido batizado, é para você. Ananias não tinha título nenhum, era um homem de oração. Um homem de oração. Os sul-coreanos começam a orar às 4 horas da manhã, vocês sabem disso. 4 horas da manhã, 4h30, as igrejas estão lotadas, o povo está orando, é uma loucura. Ué, aquele povo não trabalha, ninguém tem emprego, é todo mundo à toa? Não, trabalham muito. A Coreia do Sul está em franco desenvolvimento. Mas é um povo que entendeu o chamado de mergulhar na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, fique de pé no seu lugar.